O governo decidiu antecipar os pagamentos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás em uma semana este mês. E os primeiros beneficiários começaram a receber hoje. Também a partir desta semana, o empréstimo consignado passou a ser oferecido a quem recebe o Auxílio Brasil. Consignado é aquele empréstimo que tem desconto já em folha. Mas, nesse caso, especialistas no assunto lembram que é preciso ter cautela para que esse crédito não vire uma dívida no futuro. Direto de Roma, na Itália, onde participa de uma rodada internacional sobre segurança alimentar, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, concede a entrevista à Voz do Brasil. E o ministro começa falando de benefícios sociais. Veja aí a conversa. Nazi, o pagamento foi antecipado dentro de uma política nossa de aprimoramento desse processo de pagamento para as famílias brasileiras. Então, estamos cada vez mais conseguindo agilizar esse processo de pagamento e entregá-lo mais rápido, né, na primeira quinzena do mês correspondente. Este mês, o Auxílio Brasil, que paga no mínimo R$ 600 às famílias brasileiras, chega a mais de 21 milhões de famílias. Um quarto da população brasileira beneficiada diretamente do Auxílio Brasil. E o Auxílio Gás, como você mencionou aí na abertura da Voz do Brasil, também chega a quase 6 milhões de famílias brasileiras agora no mês de outubro. Agora, qual é o investimento do governo, ministro, nesses programas? E é possível mensurar o impacto deles na vida dos brasileiros de baixa renda, o impacto em números? Mariana, o programa Auxílio Brasil é um programa permanente de transferência de renda. Com ele, a gente consegue aumentar o poder de consumo das famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social e, com isso, aumentar a demanda por produtos na nossa economia. Isso tem feito a nossa economia girar, a nossa economia está crescendo, né? O Brasil está vivendo um momento ímpar em matéria de desenvolvimento econômico e andando lado a lado com a proteção social. Nós temos hoje dados, né, que no Ministério da Cidadania, nenhuma família em situação de pobreza extrema regularmente cadastrada no Cadastro Único está sem receber o Auxílio Brasil. Zeramos a fila mais uma vez, agora no mês de outubro. Só em 2022 estamos acolhendo no Auxílio Brasil um total de mais de 8 milhões de novas famílias. Isso tem feito de norte a sul toda a diferença, né, na melhoria da qualidade de vida, principalmente das famílias carentes do nosso país. Ministro, o governo está sempre aí atualizando aí as bases de dados do Auxílio Brasil. Como é que é feita a seleção dos beneficiários? Nazi, importante dizer, nós temos no Ministério da Cidadania o Cadastro Único, esse enorme banco de dados que é a porta de entrada para os benefícios sociais do governo federal. Então, as famílias brasileiras que desejam serem acolhidas pelos programas sociais devem fazer o seu cadastro junto à rede municipal de assistência social, geralmente um posto do Centro de Assistência Social ou do próprio Cadastro Único. Uma vez cadastrado nesse banco de dados, que chamamos de Cadastro Único, essa família é selecionada pelos critérios de elegibilidade, principalmente os critérios de renda, como eu falei anteriormente. 100% das famílias que se enquadram na pobreza extrema do país, do Brasil, hoje já recebem o Auxílio Brasil, e é importante também deixar esse cadastro atualizado. Lembrando que nesse processo de modernização que vem permitindo o pagamento mais rápido, nós também lançamos o aplicativo do Cadastro Único, esse aplicativo que consegue fazer o pré-cadastro das famílias que ainda não recebem o benefício de maneira virtual na palma da sua mão. Basta baixar o aplicativo na sua loja, no próprio celular, seja Android, seja iOS. Agora, ministro, e se a pessoa tiver algum problema para receber o pagamento ou tiver alguma dúvida, o canal também de comunicação é o aplicativo? Existe algum outro canal que a pessoa possa procurar? Mariana, pode sim. É importante lembrar a todos os ouvintes aqui da Voz do Brasil, já são mais de 21 milhões de famílias brasileiras contempladas. Pode ser realizada a atualização do cadastro por meio do aplicativo do CadÚnico também. Então, se não houver nenhuma alteração ali na composição familiar, pode ser feita essa atualização por meio do aplicativo também, ou se dirigir até um posto do Cadastro Único
da assistência social do seu município e realizar pessoalmente a atualização dos seus dados. Lembrando que a gente vai continuar inserindo novas famílias ao longo do ano de 2022. Então, as famílias, né, o responsável familiar, a mãe de família, o pai de família, que ainda não recebe o Auxílio Brasil, pode continuar se cadastrando, que nós vamos inserir no programa e continuar acolhendo essas famílias em situação de vulnerabilidade social ao longo do ano de 22. Ministro, a Caixa e outros 11 bancos já começaram a conceder o empréstimo consignado aos contemplados pelo Auxílio Brasil. Quais os benefícios dessa medida, ministro? Nazi, esse é um processo que nós estamos fazendo para democratizar o acesso formal ao crédito para as famílias em situação de vulnerabilidade social. As famílias pobres no nosso país já se encontram, uma grande maioria, endividadas e sem acesso ao crédito formal. Com isso, logo no início desse ano de 22, nós concedemos o acesso ao microcrédito, porque, lembre-se, no Auxílio Brasil, as famílias podem constituir uma empresa individual, uma microempresa individual e retomar o seu trabalho, a sua atividade, que não perde o benefício. Então, o microcrédito produtivo já era oferecido. Agora, chegamos com o consignado como mais uma ferramenta de superação da pobreza, onde essas famílias podem trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata, por uma dívida que vai conseguir pagar com o próprio recebimento do programa Auxílio Brasil. É com esse propósito que hoje já temos cerca de 60 instituições em processo de cadastramento, né? 11 delas já finalizaram esse processo e já estão concedendo o empréstimo consignado, dentre elas a Caixa Econômica Federal, que tem um programa de crédito consciente, que é importante lembrar, a capacitação e ali a educação financeira faz parte desse processo de acesso ao crédito e a democratização, como eu vim falando, do acesso ao crédito para as famílias em situação de vulnerabilidade social do nosso país. Bem, estamos falando com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, que conversa conosco diretamente de Roma, onde ele participa de um evento da Organização das Nações Unidas para Combate à Fome, a FAO. Ministro, ainda falando sobre esse empréstimo consignado para o Auxílio Brasil, ele foi todo muito bem regulamentado, né? Vamos lembrar, então, quais são as condições que esses empréstimos podem ser concedidos para que as pessoas não sejam vítimas aí de abusos no mercado financeiro? É isso, a portaria que regulamentou o acesso ao crédito consignado, ela trouxe uma série de normas, Mariana. É importante lembrar que proíbe qualquer tipo, né, de cobrança de taxa, até mesmo taxa de abertura de crédito não é possível cobrar das famílias. A gente limitou, né, colocou um teto máximo na taxa de juros da ordem de 3,5% ao mês, como também limitou o percentual que pode ser comprometido da renda, que é 40% em cima do valor de R$400. Então, essas são as regras gerais, além da educação financeira, para que essas famílias, que a maioria delas já se encontram endividadas, né, no mercado informal de crédito, né, muitas vezes na mão de agiotas, cobrando taxas que são extorsivas a elas consigam transferir essa dívida para uma dívida agora com taxas mais em conta, com taxas mais baratas e, a partir daí, fazer a sua reeducação financeira e consiga, com mais essa ferramenta, superar a condição de pobreza que se encontra. Agora, ministro, é uma preocupação do Ministério da Cidadania que essas famílias conquistem a independência financeira mais do que o próprio crédito. Que apoio elas têm do governo para isso? É uma preocupação do governo. Veja, o programa Auxílio Brasil, Nazi, é importante dizer que ele é um programa que ele foi desenhado, né, com a assistência social da autonomia. Nós queremos ser um trampolim na vida das famílias e não a âncora. Era comum as pessoas ficarem 10, 15, até 18 anos recebendo um programa de transferência de renda sem ter ferramentas necessárias para superar a sua condição de pobreza. O Auxílio Brasil ele vem com incentivo, né, para que as famílias busquem a sua autonomia, a sua emancipação, para que elas consigam sair
né, da situação de pobreza que se encontra, e muitas delas foram colocadas por conta da pandemia. Então, por exemplo, no Auxílio Brasil nós temos o incentivo ao trabalho. A partir do momento que as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil podem abrir uma empresa individual ou assinar sua carteira, ter um trabalho formal que não sai do benefício, pelo contrário, vai receber um incentivo de mais de R$200 sobre o valor mínimo, né, que hoje é de R$600, como uma premiação ao esforço individual. Então, nós queremos aferir a eficácia do programa Auxílio Brasil pela quantidade de pessoas que saem dele e não pela quantidade de pessoas que entram para ser acolhidas pelo Auxílio Brasil, que é uma situação necessária, porém emergencial. Nós queremos que todas as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social consigam superar sua situação de pobreza, conseguiam aí ter um caminho da prosperidade. Pois é, ministro, inclusive nesse ponto, o Auxílio Brasil é uma das principais aí frentes do Ministério da Cidadania para reduzir a situação de insegurança alimentar. Mas o Ministério tem outras ações também, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre elas. Sim, o Ministério tem outras ações no quesito de segurança alimentar. Uma das ações é o programa Alimenta Brasil, esse programa que garante a compra, né, da produção dos agricultores familiares e permite que esses alimentos cheguem às mesas das famílias em situação de vulnerabilidade, como também das escolas, hospitais, restaurantes comunitários, creches e a rede socioassistencial do nosso país. Então, o programa Alimenta Brasil, ele incentiva a produção por parte da agricultura familiar. Nós sabemos da importância do Brasil, né, na produção de alimentos no mundo. O Brasil hoje produz 1 a cada 5 pratos de alimentos, né, no mundo. O Brasil, e essa importância foi colocada aqui para a gente diversas vezes pela FAO. Sem o Brasil, hoje o mundo com certeza passaria mais fome do que já está passando hoje por conta do pós-pandemia e da guerra. Nós temos que lembrar também que a pobreza no mundo ela vem aumentando, e o Brasil, com ações concretas, como o programa Auxílio Brasil, que hoje nenhuma família se encontra fora desse benefício, está conseguindo reduzir a pobreza extrema no nosso país. Estamos caminhando a passos largos, inclusive, para erradicar a pobreza extrema no Brasil. Isso é um feito importante, histórico para o nosso país, e trouxemos isso como boas práticas e para ajudar também outras nações a superar essas dificuldades. Pois é, ministro, eu queria até falar um pouquinho sobre isso. O senhor está em Roma neste momento para discutir a questão da segurança alimentar com os outros países. Quais os resultados esperados com essa viagem? Como é que está sendo a participação do Brasil? Nazi, eu estou aqui chefiando essa comitiva brasileira. É o Comitê de Segurança Alimentar Mundial, né? É o principal fórum internacional dedicado a discutir essas questões de segurança alimentar e nutricional. A FAO, esse ano, tem um papel importante, né, nesse estado mundial, principalmente com relação a esse período pós-pandemia, onde houve aumento da pobreza no mundo, né? E o Brasil, como líderes mundiais que somos na produção de grãos, e um dos principais responsáveis, né, por estar garantindo essa segurança alimentar, está tendo um papel aqui de cooperação. Cooperação em termos de alimentos, de produção de alimentos, né, como também cooperação em termos de conhecimento, de passar conhecimento para as nações que precisam de apoio nesse momento para a superação das dificuldades que eles se encontram. Ministro, rapidamente, a gente tem um último minutinho. O senhor renovou aí na FAO, então, uma parceria, né, com a organização, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre quais são os próximos passos dessa parceria do Brasil com a FAO. Isso, Mariana, foi importante aqui o Brasil, nós renovamos aqui por mais 5 anos essa parceria entre o Brasil e a FAO, essa organização que cuida da agricultura e do combate também nesse comitê específico à insegurança alimentar, né? É uma conquista, né? Podemos renovar por mais 5 anos, e num quesito muito importante para o Brasil também, que vai ser o aprimoramento e consolidação dessas políticas de combate à fome pelo mundo. O Brasil tem muitos exemplos
de sucesso a serem colocados como boas práticas para os países no mundo e está sendo considerado pela FAO, como a ONU e outros organismos internacionais, como primordial nesse enfrentamento da insegurança alimentar no mundo, o papel do Brasil. O Brasil está aqui, né, chegou como protagonista dessas ações e leva todo esse esforço e esse jeito brasileiro também de cooperar e de ser fraternal com todos os irmãos ao redor do mundo. Bom, Você acompanhou aí ao vivo a entrevista do ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. A íntegra dessa conversa fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.